A paz do Senhor Jesus, meu nome é Rafael Rossi, sou pastor dirigente da Igreja Assembleia de Deus, Campo de Campinas, no Parque Alvorada. E esse é o nosso podcast Vida Cristã, esse espaço onde nós dialogamos temas importantes para a nossa caminhada terrena até a volta de Jesus Cristo, sempre procurando crescer na graça e no conhecimento. Neste nosso 6º episódio, nós vamos responder a mais uma pergunta enviada pelos nossos queridos irmãos. E a pergunta recebida é a seguinte: como lidar com a culpa depois de pecar? A vergonha sempre vem e deixo de falar com Deus por causa disso. Bom, primeira questão, meus amados irmãos, é que para sermos libertos de toda culpa, de todo pecado, nós precisamos encarar esse nosso pecado. Nós precisamos trazê-lo à tona por intermédio da confissão. E nós já falamos sobre confissão de pecados aqui no nosso podcast. E por que isso? Porque se nós tentarmos manter esse pecado escondido, se nós tentarmos manter esse nosso pecado debaixo do tapete, nós não conseguiremos alcançar um novo começo em Cristo por intermédio do perdão. Então, primeira coisa é buscar a confissão dos pecados e nós, reitero, já falamos sobre esse tema aqui. Procure aí que você vai localizar esse vídeo. E isso também é importante porque Satanás, ele procura usar a culpa para poder nos aprisionar num ciclo vicioso, né? Ou seja, você não pede perdão, não se arrepende por um pecado, tenta escondê-lo e aí vem o sentimento de culpa, vem a consciência pesada e você acaba, ao invés de procurar socorro em Cristo, ser perdoado e ter o seu fardo aliviado, você acaba pecando novamente e aí tenta esconder novamente e fica nesse ciclo vicioso. Nós nunca podemos nos esquecer. João 8,44 nos diz de forma muito clara, leia o texto, que Satanás é o pai da mentira. E aqui Satanás, ele vai mentir em dois momentos, para te aprisionar na culpa. Ele vai, antes de você pecar, dizer assim: olha, você pode pecar, você pode fazer isso, você pode ofender a santidade de Deus, isso não é nada importante, depois você pede perdão, depois você confessa, está tudo bem. Essa é a primeira mentira. E depois que você dá ensejo ao pecado, vem uma segunda mentira de Satanás dizendo para você assim: olha, não tem mais esperança, agora acabou para você, você é um pecador, você não presta, você não merece uma segunda chance, né? E, repito, se nós não passarmos pelo processo da confissão, se nós não passarmos pelo perdão, pelo arrependimento que provoca perdão, nós não vamos sair desse ciclo vicioso de mentira de Satanás, de consciência pesada, jamais. E essa culpa, eu aproveito para dizer, ela traz consciências graves. A culpa pode provocar enfermidades, como, por exemplo, as enfermidades da alma, né? Depressão, ansiedades. A culpa pode enfraquecer a fé. Veja só o texto bíblico, primeira epístola de João, capítulo de número 3, no versículo 21, olha só esse ponto, que interessante. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Ah, meu irmão e minha irmã, mas se o nosso coração nos condena, se a nossa consciência pesa, nós não temos essa confiança para com Deus. Nós procuramos, conforme a pergunta nos trouxe, correr para longe de Deus. Nós não conseguimos mais orar, nós não conseguimos mais buscar a presença de Deus. Uma outra consequência grave é uma questão muito antiga, né? Que é a questão da autopunição. É você tentar se punir de alguma maneira
para compensar, né, esse pecado, se autoflagelar, e às vezes de maneira inconsciente, né? E aí, uma outra consequência, até relembrando aqui, você pode tentar também compensar essa culpa com boas obras. Olha, eu vou fazer, né, tal questão, vou ajudar na caridade da igreja, vou ajudar determinada pessoa para compensar, sendo que na verdade não compensa. Só existe um caminho para perdão e é o caminho do arrependimento. Eu quero aqui, se você me permite, ir um pouquinho além no assunto culpa e trazer para você 3 princípios importantes para vencermos a culpa. Primeiro, identificar a causa, né? Como eu já disse, você precisa reconhecer de onde está vindo esse sentimento de culpa, qual pecado ou pecados estão originando isso e trazer isso à tona para que, assim, de forma correta, tá? Confessar de maneira bíblica, para que você possa receber o devido tratamento. O segundo princípio é aceitar a solução que vem de Deus. E a solução que vem de Deus é Cristo Jesus. Cristo Jesus já pagou o preço por todos os pecados. Veja o texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 13, nesse sentido. Que texto extraordinário, e veja como nós não precisamos de nenhum subterfúgio humano para tentar resolver esse problema. Aliás, muito pelo contrário, nós precisamos da solução daquele que já proveu toda a solução em Cristo. Olha, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Cristo Jesus, a solução de Deus, consumou toda a obra necessária na cruz do Calvário. Teletestai, né? Está consumado. Nossa dívida em Cristo já foi paga. Primeira Epístola de João, capítulo de número 1, versículo de número 9, também um outro texto bíblico muito importante, e é um texto assim que você não pode tirar da sua mente. Diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O acusador das nossas almas, ele vai insistir em nos lembrar desses pecados para nos prender na cadeia da culpa, mas nós precisamos confiar no perdão divino, na obra de Cristo, que pagou todo o preço, repito, que consumou a obra de maneira perfeita na cruz do Calvário. Se você achar que existe uma solução oriunda de outro lugar, seja uma solução humana ou qualquer outro tipo de solução que se possa imaginar, você vai continuar preso na cadeia da culpa. A solução que você tem que abraçar é a de Deus em Cristo. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 nos diz: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O nosso acusador está derrubado em Cristo. E um terceiro princípio para vencer a culpa é buscar a cura nos relacionamentos que porventura tiverem sido abalados pelo teu pecado. Por vezes o nosso pecado ofende um irmão, um familiar, alguém querido para nós, e se nós ofendemos alguém, nós precisamos buscar a reconciliação. A reconciliação com o irmão ofendido faz parte desse processo de vencer a culpa. Porque tendo sido perdoado em Cristo, nós vamos poder, e pelo nosso irmão, nós vamos poder descansar, nós vamos poder tranquilizar a nossa alma. Aí você se pergunta: mas e se eu pedir perdão e o meu irmão não me perdoar? Meu irmão, a tua parte diante de Deus terá sido feita, já está resolvido, você também poderá descansar. Eu quero finalizar dizendo: a graça de Deus é maior que qualquer pecado. Jesus disse para aquela mulher adúltera: vá e não peques mais.
Eu digo a você hoje, né? Caso você esteja passando, lutando, né, com esta culpa, vai, não peques mais. Os teus pecados estão perdoados. Arrependa, confesse, porque Cristo Jesus já fez o que é necessário para lhe perdoar todos os pecados. E se você não abraçar essa realidade, você nunca vai se livrar desse sentimento de culpa. Olha, se Deus lançou, né, os nossos pecados no mar do esquecimento, nós não precisamos viver presos ao passado, em cadeias do passado. Rompa com esse ciclo de fracasso e firme os seus pés no caminho da graça do Senhor. Arraigue o seu caminho no Senhor e você conseguirá vencer o sentimento de culpa. Não é fórmula mágica, não é receita de bolo, meu irmão. A nossa vida cristã, ela é cheia de desafios, mas nós temos um caminho que nos é revelado por intermédio da palavra. E se seguirmos esse caminho, a vitória virá certamente. Aliás, a vitória já veio certamente da parte de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo e que você possa continuar nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida.